Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes! O programa Giro Cidade está entrando no ar agora. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, dia do nutricionista. Parabéns a todos os profissionais desta área e a você que nos assiste todos os dias. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Fique comigo e saiba o que é notícia em Ariquemes e na região do Vale do Jamari. Abrindo este bloco, o concurso para conselheiro tutelar está a todo vapor, já na fase final. Ao todo, são 11 candidatos concorrendo a 10 vagas para o município de Ariquemes. Saiba mais informações agora. Acontecerá no dia 4 de outubro a votação dos conselheiros tutelares. A votação será unificada e acontecerá em todo o território nacional que tenha o Conselho Tutelar. Em Ariquemes, 2 etapas deste processo de escolha dos conselheiros já foram concluídas. Já houve 2 primeiras etapas, a primeira foi das inscrições e homologações dessas inscrições. A segunda etapa foi a aplicação da prova, que ela gira 60% em torno do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas que foram aprovadas nessa prova, elas vão para uma terceira etapa, que é a etapa da campanha eleitoral. Esse 8º processo eleitoral para membros do Conselho Tutelar será realizado como qualquer outra eleição. A única diferença é que o voto não é obrigatório. Essa eleição para conselheiro tutelar, ela funciona como qualquer outra campanha, tendo os regimentos de qualquer outra campanha. Seja campanha de vereador, prefeito, presidente, senado, deputado. Então, ela é regida pela mesma lei. Nós temos aí os candidatos já estão na rua pleiteando os votos dos seus eleitores e no dia 4 de outubro deste ano haverá a eleição. Ou seja, o povo vai ir até a urna depositar o seu voto de confiança naquele candidato que melhor lhe provir para conselheiro tutelar. Os candidatos são Éder Santos, Isabel Felizardo, Aniele Maiolino de Souza, Alexandre Bonfim, Baiano da Faema, Lucilene Barros da Kadosh, Zenilda, esposo do evangelista Eronildo, Edileuza do Nascimento, Nereu, Fabiane e Karina de Matos Bruch. O conselheiro tutelar, ele fica aí como um intermediador de estar protegendo a criança e o adolescente dentro dos seus direitos, que aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. É de suma importância que toda a comunidade de Ariquemes participe. Por quê? Vocês vão estar elegendo o conselheiro tutelar que vão estar aí defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município e de toda a região. Os eleitores do município de Ariquemes, que estão regulares junto à Justiça Eleitoral, poderão depositar o seu voto no dia 4 de outubro, em uma das 7 zonas eleitorais do município. Eu quero chamar a sua atenção para a responsabilidade que cada cidadão tem na hora de votar, pois é um cargo de extrema responsabilidade, onde o profissional tem que atuar de forma honesta e segura, cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por isso que nós temos que ter essa consciência. Mudando de assunto, veja o que o Alto Posto Canaã preparou para você. O lugar certo para encontrar seus amigos e fazer um happy hour é na Conveniência MPM, que disponibiliza ambiente amplo, climatizado, com Wi-Fi para a sua comodidade e nessa temporada de campeonatos, uma TV de 58 polegadas para você vir assistir seu time de futebol e vibrar com os amigos. E as vantagens não param por aí. A Ipiranga preparou a promoção que te leva até o Rock in Rio, trocando seus quilômetros de vantagens adquiridos no Alto Posto. Resgate pacote de viagem com ingressos inclusos para o maior festival de música do mundo. A MPM Alto Posto Canaã, aqui tudo é especial para você. São muitas vantagens. Na Conveniência MPM, há ofertas a cada sessão. Danos de diversos sabores por apenas R$ 2,50. Energético Mood por apenas R$ 1,99 mais 20 km de vantagem. E olha só, promoção exclusiva. Por apenas R$ 1,00 você leva 5 pães de queijo e por apenas R$ 20 você leva um combo de 6 cervejas Itaipava. Vantagens que só se encontra aqui.
E é aqui no Alto Posto Canaã, onde você vai abastecer e ganhar quilômetros de vantagem para resgate de produtos na conveniência, a MPM e Jet Óleo. E ao abastecer acima de R$ 150, ganhe na hora um panetone a MPM. Alto Posto Canaã, os apaixonados por carros sempre voltam. Um grande abraço para o Dorival, um grande abraço para todos os colaboradores do Alto Posto Canaã, aos frentistas que atendem a gente com excelência mesmo, verdadeiramente um excelente atendimento você encontra no Alto Posto Canaã. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. No dia 6 de setembro, domingo próximo, acontece o Bike Cross. Confira mais informações. O primeiro Bike Cross de Ariquemes. A pista tem 200 metros para garantir a adrenalina dos participantes. A cidade de Ariquemes é uma cidade muito grande e com poucos eventos. Tem muito esporte no final de semana, futebol. Aí a gente se pensando nisso, uma forma de trazer as pessoas a praticar qualquer tipo de esporte que seja. E a gente fez inovação, inventando aqui no setor 9, nessa praça, o Bike Cross. O Bike Cross vai ser uma corrida que vai acontecer aqui em Ariquemes, na praça do setor 9. É uma pista, aproximadamente 200 metros. O Bike Cross é uma corrida, uma competição que vai acontecer onde tem obstáculo, onde se tem rampa. Para toda a família vir participar, desde criança, o pai e a mãe, porque são várias categorias. A gente tem as categorias das crianças. Todas as crianças que tiver com o pai ou a mãe, que estiver participando, não vão pagar a inscrição e todas vão estar ganhando algum tipo de presente, ou seja, uma camiseta, ou um boné, ou uma garrafinha, algum brinde surpresa. Quero convidar todas as mulheres de Ariquemes que venham participar. A premiação é excelente e outra coisa, as mulheres não vão pagar a inscrição. São vários prêmios. Tem a categoria BMX, tem uma premiação boa e tem a categoria mountain bike. Aí o cara fala, mas eu estou em casa, eu não tenho uma bicicleta. A organização, se você vir para querer participar e não tiver bicicleta, aqui no dia a gente vai ter as bicicletas para as pessoas participar. Vai acontecer no dia 6 de setembro, que vai ser domingo, a partir das 4 horas da tarde. Eu ando desde os 8 anos. Depois que eu ganhei essa bicicleta aqui, eu volto da escola. Aí eu comecei a treinar e eu vou participar da corrida. Começou quando eu tinha 4 anos. Aí eu comecei andando aí ganhei essa bike. Aí depois ganhei uma vermelha e eu vou participar só para ganhar os R$1.000. Eu quero ser um ciclista. O Bike Cross, como o próprio nome já diz, é uma corrida com bicicletas, com 3 morros e uma curva bem acentuada, como podemos observar. Fica aqui o convite para você e toda a sua família participar do Bike Cross, dia 6 de setembro, domingo próximo, no setor 9, na Praça Manuel Martins. E saiba como foi o encerramento da Semana Nacional do Deficiente Intelectual, com o Fórum Inclusão e Autonomia. Veja. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ocorreu nos dias 21 a 28 de agosto. E durante esses dias, vários seminários e treinamentos aconteceram no município de Ariquemes. E desta vez, o foco foi o melhoramento da prática docente. Então, eu sou a professora Maria Geralda, trabalho na sala de recurso desde 2009. E como eu te disse antes, partiu daqui de dentro, Eu trabalhava em sala regular e na sala regular surgiu a oportunidade de eu ir para a sala de recursos. E na sala de recursos a gente faz um trabalho amplo, que atende o professor, o aluno, o cuidador e também os pais. E aí, então, desde 3 anos atrás, a gente iniciou com esse trabalho dentro da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, dentro da escola, para os professores da escola. E aí, no outro ano, a gente pediu 2 escolas para participar. E esse ano a gente trouxe para fora. E aí tem umas 7 escolas participando, assim, 5, 6 de cada escola. A gente trouxe os temas bem voltados para o professor, de sensibilizar o professor, de informar, para ele poder, lá na sala de aula, ele ser tocado. Essa sensibilidade de tocar, de ver o outro, de ver a pessoa com deficiência sendo uma pessoa capaz. Então, nosso objetivo aqui é sensibilizar,
sensibilizar. Os temas, eles são bem abrangentes, porque a gente vê o professor sendo necessário ouvir, saber um pouco de cada deficiência. E o Dr. Valdemar, ele vem para voltar mais para o professor, porque o professor ele fica assim com uma expectativa muito grande no aprender do aluno, ele acaba se frustrando, aí é onde entra a depressão. Então, por isso que o Dr. Valdemar, hoje à tarde, às 16 horas, vai ser de suma importância para os profissionais da educação. Nós temos a clientela de alunos com deficiência, nós temos 17 alunos, eles são matriculados na sala regular normal, participam das atividades, alguns têm cuidadores, né, que auxiliam esse aluno nas atividades pedagógicas e também diárias, e também na sala de recursos eu atendo eles no contraturno. A melhor forma que eu acho é doar-se. O professor ele deve se doar, independente da condição do aluno, se ele tem deficiência ou não. O professor ele tem que ser um doador de amor, porque através do amor a gente é capaz de ensinar. Várias práticas pedagógicas foram debatidas e alguns conceitos formados quanto à melhor forma de aplicá-las. Então, a pedagogia da amorosidade, ela é desenvolvida por Paulo Freire, que é, né, conhecido por todos os pedagogos aí, que ela traz em si a essência que é saber dar o amor, ser amoroso, aceitar o outro incondicionalmente. Se ele, com as suas imperfeições, suas perfeições, que gostar de quem a gente já gosta, que trata a gente bem, é fácil. Mas de quem a gente, né, não conhece, que às vezes irrita a gente, é que aí que nós precisamos estar treinando nossa amorosidade, né? A comunicação, ela envolve o todo, não é só a fala, né? É a expressão corporal, o tom de voz, às vezes até o comprimento da frase, né? A forma como você fala. Então, vai variar. Para um autista, você não pode falar muitas informações muito rápido, gritando, porque para a deficiência dele vai irritar ele, né? Como já foi falado. Agora, com outras, você precisa estar, às vezes, para uma pessoa que não ouve, como é que fica o gestual, né? Como é importante, né? Que às vezes a gente passa batido, mas a comunicação gestual, o corpo, a fala, tudo isso envolve comunicação, não só o nosso falar, né? Então, a melhor forma é como agora, depois de tantos anos, a gente está caminhando, né? Para ser feito. É estar participando de tudo que a gente participa. A gente só inserir o aluno na escola e deixar ele está... Sim, mas será que ele está participando? Ele está absorvendo? Porque ele precisa de estar recebendo uma atenção especial, sim, isso não tem como ser negado. Mas tem que ser feito com qualidade, né? Com pessoas que gostam do que faz, né? Que a amorosidade é tão importante. Eu acho que é impossível falar desse tema sem ter amorosidade envolvida, né? Como tudo na vida, mas especificamente na questão da inclusão é muito importante. O Freire até fala que não tem como se educar a mente sem educar o coração. Então, essa envolve tudo. Você educar a criança, né? Por ler, por escrever, né, de saber reagir a situações diferentes da vida, mas também saber educar com o coração, de saber que aquela criança ela tem uma autoestima boa, ela vai conseguir se sentir bem onde quer que ela esteja, ela sabe quem ela é. Parece ser difícil, mas não é impossível. É possível sim se a gente se esforçar e cada um de nós procurar nos conhecer melhor. Vários profissionais da área da saúde também participaram do seminário. Hoje nós vamos falar sobre a depressão, que é uma doença mundial hoje, né? E está amplamente difundida no ambiente escolar, tanto no professor, no aluno, identificar as causas de um aluno problemático, um aluno que está sofrendo traumas, que tem algum indício de doenças psiquiátricas, inclusive o professor que geralmente está doente e não se identifica como doente, né? É mais ou menos esse um enfoque que a gente vai abranger hoje. Geralmente a criança ela é um pouco irritada, né? Ela quer afastar, ela não presta atenção, está causando problema, ela quer ser o centro das atenções, às vezes, chamar atenção, ou fica muito triste. Comportamentos atípicos, que geralmente ela não tinha esses comportamentos. E ao longo do tempo a criança vai adquirindo esses comportamentos. E o professor tem que ficar atento a esses pequenos detalhes. E às vezes a gente não toma conhecimento deles, né? Está preocupado só em um foco da matéria ou de passar informação, e esquecendo de olhar profundamente ao aluno, como um ser que precisa de ajuda também, né? Que hoje em dia, a globalização, o aluno está sofrendo muitos traumas via internet, abusos na infância, e o professor hoje em dia não tem que ser só o educador, às vezes ele tem que ser o pai, a mãe, a pessoa que vai geralmente até dar educação a essa criança. E orientação também, né?
primeiramente ele deve conversar, chamar essa criança com a conversa, né? Porque o aluno ele tem uma confiança com aquele professor. E investigar as causas que estão acontecendo por aquele aluno estar tomando aquele determinado comportamento. E levar na orientação, pedir ajuda do psicólogo, que geralmente a rede pública tem psicólogo, né? E se o psicólogo achar que ele amedita de um tratamento, encaminhar para um psiquiatra. E chamar a família também para fazer um entorno completo, né? E a Milena Coelho, presidente da AMAR, também deixou a sua contribuição aos professores e ouvintes presentes. Eu fui convidada para falar a respeito do autismo, né, de uma maneira geral, e falar da importância dele no ensino regular. Então eu comecei minha palestra falando sobre o que é o autismo, as características mais marcantes, até para servir de orientação, porque o nosso público hoje são todos educadores e são as pessoas fundamentais no diagnóstico dessas crianças, no acolhimento dela, no acompanhamento do desenvolvimento e que vai dar subsídios para que a gente feche o diagnóstico dessas crianças. Então, eu dei informações importantes para que eles possam se sentir seguros, para achar que uma criança, desconfiar que uma criança é autista, né? Falei o caminho com relação ao que a AMAR pode fazer por eles, né, no questão de encaminhamento, e também disse da importância do ensino regular, acolher essa criança, não segregar, mas acolher mesmo, deles estarem participando dentro de sala de aula, não tentando agir em conjunto com os outros amigos, os outros alunos da sala, que essa coisa de ter uma facilitadora em sala, da importância deles, da professora estar com a mente bem aberta, do que eles são capazes. E passei um pouquinho sobre minha vivência, né, como mãe. Eu tenho um filho de 10 anos, então esses 10 anos aí me ensinaram bastante coisa. Foi o que eu tentei mostrar para eles em pouco tempo, né? Mas como essas crianças são incríveis e como um diagnóstico precoce, o apoio da escola é fundamental. Os professores são, olha, a ponte casa-escola. É a ponte mestre para que a gente consiga um diagnóstico. Tanto que para se fazer um diagnóstico, o certo é a gente conversar com o professor, é conversar com os pais. A gente não fecha nunca um diagnóstico sozinho, né? O profissional da saúde que faz o diagnóstico, psiquiatra, o neurologista, as psicólogas, elas precisam dessa ponte, dessa informação casa-escola. Isso é fundamental, porque é quem mais convive com a criança, né? Meio período com o professor, meio período com os pais. Então, a gente precisa dessas informações. Mesmo porque não tem um exame que detecte o autismo. Se tivesse, você faz um exame e pronto, mas não, é o comportamento dessa criança. Então é observacional, são dados. Isso é só quem fornece a escola e família. Você colocar uma criança dentro de sala de aula não é o mais difícil. O mais difícil é fazer com que tenha subsídios para essa criança participar de maneira praticamente igualitária com as outras crianças. E isso requer mais atenção, isso requer custo, porque precisa de um cuidador para isso, uma facilitadora, precisa de material específico. Então foi sobre isso que a gente falou, né? Eu especificamente falei sobre autismo, mas os outros profissionais falaram sobre outras deficiências. Todas elas precisam de cuidados e tem que estar no ensino regular. É um ganho muito grande para a família, para a criança e até para os colegas que estão em sala. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta e hoje é comemorado o Dia do Nutricionista. Nós recebemos a doutora Heloísa Penteado em nossos estúdios aqui no SBT Games para falar sobre as conquistas da área nutricional. Roda a vinheta. E no dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista. E aqui ao meu lado está a doutora Heloísa Penteado, nutricionista que atende no Hospital Monte Sinai, para falar sobre os avanços e as conquistas desta área, né, doutora? Bom, muito obrigada por ter me convidado e por lembrarem do Dia do Nutricionista, que para a gente é muito importante ter esse reconhecimento, né? Ao longo dos últimos anos, a nutrição ela vem ganhando muito mais espaço, as pessoas vêm percebendo a importância mesmo de trabalhar a nutrição. E a nutrição é uma área muito importante porque a gente sempre está trabalhando a prevenção.
Então, antes da pessoa ficar doente, a gente vai entrar com a nutrição e prevenir doenças. E também para o tratamento. Né? Muitas doenças, a única solução, a única forma de tratamento é uma reeducação alimentar, é uma perda de peso. Então, até os próprios médicos, né, a área da medicina, têm visto a nutrição como uma forma de agregar valor realmente aos tratamentos médicos. Isso. E é interessante lembrar que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, que há mais ou menos uns 5 anos atrás não era tão procurados os nutricionistas. E era um profissional que ficava mais ou menos à margem da medicina, né? As pessoas davam prioridade para outros médicos e esquecia, no caso do nutricionista. Aí foi se conquistando o espaço cada vez mais, inclusive aqui no estado de Rondônia, em Ariquemes, e hoje temos grandes profissionais da área. E doutora, como eu faço para ter um bem-estar, nesse caso, alimentar? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? A gente usa princípios dentro da nutrição, um deles é o equilíbrio. Então, saber conduzir entre o que é saudável e o que é gostoso, que a gente não pode esquecer dessa parte, do que a gente tem prazer em consumir, e ter moderação em tudo que a gente faz, né? Então, em quantidades, em vezes, ou na falta, ou acrescentar. Então, o equilíbrio e a moderação são pontos muito importantes. Isso. E nesse dia 31 de agosto, vale lembrar também que temos que procurar realmente um profissional referendado, né, doutora? Porque, infelizmente, vemos tantas pessoas que têm um conhecimento adquirido, mas não a nível de licenciatura ou bacharelado, e já se sente no direito de passar alguma receita, de dar alguma dica, até mesmo algumas pessoas voltadas da área da estética, né? Isso realmente é de suma importância. Isso, claro que a gente tem que pensar que cada área tem o seu profissional específico, né? Ninguém vai procurar um cardiologista querendo tratar do estômago. Então, na nossa área aí também acontece. Então, quando talvez uma pessoa que não seja habilitada passa uma alimentação ou passa uma quantidade de alimento ou de suplemento, talvez aquilo não seja realmente ideal para você. Né? E aí a gente tem que pensar que é fácil uma receita, né? Pegar uma receita na internet, mas nem sempre aquilo é realmente o ideal para a pessoa, e tudo isso pode trazer algumas consequências também, quando mal administrados. Isso. Doutora, na sua clínica, você já teve algum estudo de caso parecido com isso? Uma pessoa que talvez buscou alternativas, não foi direto no profissional, nutricionista mesmo, e aí acabou complicando mais a situação? Sim, a gente tem dietas famosas na internet, né, que são muito divulgadas e que eu sempre falo para as pessoas, nem sempre elas estão erradas, mas nem tudo serve para todo mundo. Então, por exemplo, tem que uma dieta muito famosa hoje é a dieta do Can, que aí você entra na internet, pesquisa sobre ela, mas dependendo do seu organismo, do seu biotipo, isso aí pode trazer doenças muito sérias, né? Principalmente afetando o fígado, rins, que são áreas aí que trabalham mesmo o metabolismo e a excreção de nutrientes. Isso. E ainda falando das conquistas da área da nutrição, nesse caso, a senhora trouxe agora uma inovação para a Ariquemes, né? Juntamente conciliar, no caso, a reeducação alimentar com o coach. Mas antes da gente explicar como é feita essa junção para melhorar, no caso, o seu estilo de vida, vamos explicar para quem está assistindo, doutora, o que é o coach? O que o coach pode fazer na vida da pessoa? Bom, então, no final do mês passado, no mês de julho, eu fui buscar esse curso justamente porque, assim, eu via que, mesmo no meu trabalho, na nutrição, aplicando as técnicas que eu já aprendi lá na faculdade, na pós-graduação, algumas pessoas ainda tinham algumas dificuldades, né? Então, eu percebia que o paciente seguia bem certinho o planejamento e, no meio do caminho, simplesmente ele parava de dar certo, parava de dar resultado. E aí eu não conseguia achar essa explicação, muito menos a pessoa. Então, eu fui buscar o coach para ele acrescentar aí ferramentas, técnicas que vão poder me ajudar. Então, o que seria o coach? O que é o coaching? O coaching é um treinamento, né? É uma parceria que você faz entre o coach, que é o profissional que aplica, e o coachee, que é o cliente. Então, o coach e o coachee vão trabalhar aí em cima das dificuldades e das metas que essa pessoa tem, né? É uma parceria criativa. Então, qual é a melhor forma para você, o que você precisa na sua realidade e estabelecer dentro disso metas e atitudes, que são mais importantes ainda.
Isso, então vamos esclarecer para quem está assistindo o programa. Nesse caso, eu, Fabiana, que procuro a senhora uma vez por mês, vou ali, tenho a minha tabelinha de dieta, tudo certinho. Não consigo corresponder à expectativa da minha, no caso, perda de peso. E aí você vai trabalhar alguns sofismas, alguns paradigmas que tem na minha vida para eu conseguir eliminar esse peso de uma maneira forte, correta. É isso? Isso. Primeiro de tudo, trabalhar a mente, né? Então, quando eu trabalho a nutrição, eu estou trabalhando a parte física, a parte biológica da pessoa. O quanto você pode comer, o quanto de exercício, quantas vezes. Quando a gente fala do coach, a gente está acrescentando aí formas de pensar em emagrecido. Né? Então, a pessoa tem todas as ferramentas, mas talvez ela não tenha as atitudes corretas. Por quê? Né? Será que ela acredita que ela não consegue? Né? Que são crenças limitantes. As pessoas têm muito crenças limitantes. De pensar que não consegue, ou de achar que é muito difícil, ou achar que é impossível fazer uma dieta correta, de comer várias vezes ao dia. E isso tudo vai condicionando o seu corpo a não trazer um resultado correto. Doutora, tem aquela pessoa também que é muito magra e quer ganhar peso, quer ganhar uma massa, no caso, uma massa saudável. O coach também entra para essa pessoa? Bom, hoje o foco de muitas pessoas nas academias aqui são o ganho de massa muscular, né? Ter um corpo mais atlético hoje é muito bem visto. Então, o coach ele também pode trabalhar o emagrecimento quanto o ganho de massa muscular, porque o processo é o mesmo, né? A gente precisa ter uma dedicação, não é do dia para a noite, né? Saber usar a suplementação correta, da forma correta, o tempo de alimentação. Então, às vezes eu vou para a academia, mas eu também não tenho tanta resposta. Então, o coach ele pode ser trabalhado, na verdade, em qualquer área. Né? É porque eu, como nutricionista, quero trabalhar nessa área de emagrecimento, de alimentação, de vida mais saudável. Sim. Mas a gente pode utilizar, com certeza, para o ganho de massa muscular, que é a hipertrofia, né? Para competições de fisiculturismo. Ele pode ser usado para qualquer meta que seja estabelecida e que seja possível. Né? Primeiro, pensar assim, que o coach ele trabalha com uma meta possível. Né? Eu não posso querer que a pessoa emagreça 30 quilos em 2 meses. Isso não é uma meta possível. Né? Então, a gente tem que partir desse princípio. Então, a gente vai estabelecer uma meta que é possível para essa pessoa, num prazo possível, e, em cima disso, trabalhar estratégias e atitudes que vão favorecer ao resultado. E, doutora, explica para quem está assistindo, porque nós vemos também muitas pessoas que, no caso, se automedica procurando ali o suplemento ideal, porque uma amiga tomou, ganhou um peso considerável, está bonita, aí outra pessoa também. Essas indicações, realmente é sério isso, não é recomendado, né? Justamente. Partir do princípio que ninguém é igual a ninguém. Né? Então, se a gente pensa, né, que mesmo que a pessoa tenha tido um resultado, você não tem o mesmo biotipo, não tem a mesma genética, não tem as mesmas doenças. Né? Então, um suplemento não é igual para todo paciente, a dosagem não é igual, uma medicação para emagrecimento que meu amigo usou e pegou a receita lá no médico, eu vou fazer também, isso também, na maioria das vezes, não dá resultado. Talvez pode trazer um resultado momentâneo, mas pode trazer uma consequência grande lá na frente. Né? E prejudicar principalmente a saúde. É verdade. E vale lembrar também, doutora, como é difícil permanecer. Porque a pessoa que quer emagrecer, enquanto assistida pelo profissional, ela até vai conseguindo vencer algumas etapas, mas depois que para, meu Deus, é uma luta interna muito grande. Aí entra o coach, que trabalhou algumas limitações na mente para trazer como se fosse um estabelecimento na vida dessa pessoa. Isso. Que também é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas, enquanto elas estão de dieta, elas se mantêm, né, emagrecem, e depois daquilo ali elas não conseguem manter o padrão. Né? A nutrição, ela trabalha a reeducação alimentar, então a pessoa está aprendendo a comer melhor, mas talvez faltou aí pensar melhor depois da reeducação alimentar. Né? A gente tem que fazer um trabalho de manutenção. E o coach faz esse trabalho durante o processo e pós o processo de coaching o tempo todo. Então, você mesmo vai inserindo manutenção diária, semanal na tua rotina para poder se permanecer. Né? Então, trazer um emagrecimento muito mais duradouro. Isso. Então, doutora Heloísa, vale lembrar também que será que é por isso que muitas pessoas que passam
a vida toda fazendo dietas, a vida toda sendo acompanhadas por vários profissionais dessa área, não conseguem emagrecer porque não foi trabalhado na mente. Eu mesmo conheço pessoas que durante o ano todo dieta e mais dieta e corre na nutricionista e segue ali tudo certinho, mas não consegue. Por quê? Porque não foi trabalhado na mente. Esse é o diferencial. Isso. Às vezes você vê assim, pessoas pulando de nutricionista para nutricionista ou de formas diferentes de tratamento. E, às vezes, as pessoas vão perceber que não é o tratamento que está errado. Né? Às vezes, você foi numa outra nutricionista e ela te passou a mesma coisa. Então, trabalhar a forma como você encara aquilo dali. Né? Então, não ver como uma obrigação ou uma necessidade só naquele momento. Né? Partir desse princípio que se eu precisei fazer dieta, eu preciso cuidar muito mais disso depois também, fazer uma manutenção de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu fiz, e isso a gente tem que ter na mente mesmo. Isso mesmo. Então, doutora, aproveita e deixa o telefone de contato, o hospital, tudinho, para quem está assistindo o programa Giro Cidade agora, e você que vem aí de anos e anos de luta, tentando emagrecer, como você até mesmo ressaltou aqui, dizendo que vai mudando de profissional para profissional e não conseguiu ter o resultado que você precisa, que você busca, talvez o problema possa estar na sua mente, né, doutora? Isso. Bom, então, o trabalho é feito em consultório e ele também pode ser feito em grupo. Então, para o próximo mês eu vou formar um grupo para a gente poder trabalhar realmente mais focado. Né? Quando você tem pessoas do seu lado que também passam pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade, é muito mais fácil a gente acreditar que a gente consegue. Né? Mas meu contato é lá no Hospital Monte Sinai. Vocês podem ligar no 3535-3600 ou no 8471-3391. Isso, então aproveita que hoje, dia 31 de agosto, comemorado o Dia do Nutricionista e é segunda-feira também, né, o Dia Internacional da Dieta, e toma um posicionamento da sua vida, sabe, pense de forma diferente, busque inovações, talvez a pessoa fica tão fechada ali naquele mundo e não está aberto, né, a novas perspectivas. É isso mesmo, e sempre pensar que a gente sempre pode recomeçar. Né? Começar desse princípio. Se eu já tentei várias vezes e não deu certo, eu posso tentar de novo e pode ser diferente, pode dar muito certo mesmo. Isso mesmo. Esse foi o meu Giro Entrevista de hoje. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não saia daí porque daqui a pouco tem mais informações para você. Um grande abraço aos moradores do Jardim Paulista que assistem o programa Giro Cidade todos os dias. Voltamos já já. Estamos de volta com mais informações para você. Com certeza, você andando pelas ruas de Ariquemes, você se depara com as vitrines das lojas e com megas promoções, grandes liquidações. Cada vitrine tem um atrativo diferente para chamar a atenção do cliente. Os descontos, compre um, leve dois. Falando nesse assunto, nós fizemos uma matéria. Conversamos com a sociedade, conversamos também com os empresários. Confira mais informações. Quem passa pelas principais avenidas de Ariquemes se depara com as várias formas que os empresários fazem para atrair os consumidores. Nós entendemos que essa prática das promoções é meio que uma rotina na atividade comercial, especialmente em atividades como esta que nós estamos agora. Se faz necessário, na mudança de coleção, para inovar e para termos novos produtos apresentáveis aos nossos clientes, que nós façamos essas liquidações e então renovemos os nossos estoques. Mas diante do cenário econômico atual, a palavra de ordem é criar. Isso mesmo, aproveitar a mudança de estação e os renovos de várias coleções para oportunizar as compras, mas de maneira consciente. Com relação à economia, claro, existe aí alguma dificuldade, principalmente pela falta de políticas públicas bem definidas, e o próprio Estado está em dificuldade para promover essas políticas, mas entendemos que, independente da condição, essas práticas se fazem necessário para que nós possamos manter os nossos estoques atualizados. E como diz o Papa da administração, as empresas são meios e não fins. Neste momento, também se oportuniza uma oportunidade para que o consumidor possa estar adquirindo produtos de boa qualidade
por melhores preços. O estado de Rondônia tem crescido e, economicamente falando, não está isento à crise e muito menos está colhendo os grandes reajustes de uma forma mais brusca. Nós que estamos na região norte, especialmente em Rondônia, com certeza temos as dificuldades inerentes aos processos que envolvem as questões nacionais. Mas, felizmente, nós estamos privilegiados porque esta é uma região ainda de alto fluxo de investimento e nós temos muito dinheiro em circulação. Neste momento, eu penso que é muito mais uma falta de flexibilidade dos empresários, daqueles que reclamam ou estão de fato em dificuldade, do que necessariamente uma falta de dinheiro. A prova disso é que, enquanto a gente vê umas empresas em decadência, a gente vê novas empresas surgindo no mercado. Ou seja, isso é criatividade. E este é um jogo que está estabelecido em todos os níveis do comércio. Cada um na sua categoria, mas não deixa de não ser uma oportunidade para o consumidor, adquirindo os produtos desejáveis por preços menores. E isso também é um sinal de que não existe essa crise de tal forma, porque se nós tivéssemos realmente uma crise muito aprofundada, nem com promoção a gente estaria alcançando o objetivo. Uma vez que se promociona e temos uma clientela para consumir esses produtos, logo entendemos que o recurso existe. O consumidor também aguarda as suas oportunidades. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos. SBT Ariquemes, a vez e a voz do ariquemense. Até amanhã, se Deus nos permitir. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.